Vamos para o livro de Jó. Você conhece o livro de Jó? No capítulo 31, versículo 27. Jó é um livro antes de Salmos. No meio da Bíblia é Salmos, antes de Salmos é Jó. Capítulo 31, versículo 27. Jó, bem no meio da Bíblia, antes de Salmos é Jó. Jó, capítulo 31, versículo 27. Ele diz assim: e o meu coração se deixou enganar e oculto, e a minha boca beijou a minha mão. Jó está fazendo aqui um momento da vida dele. Mas o que o Jó está falando está acontecendo com muita gente. Às vezes nós deixamos o nosso coração nos enganar. Jeremias, o profeta, foi mais amplo ainda. Jeremias capítulo 17. Jeremias lá na frente, depois de Salmos, Jó, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias. O capítulo é o 17, versículo 9. Capítulo 17, versículo 9. Bem conhecido versículo no meio do povo de Deus. Diz: enganoso é o quê? É o coração, mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá? Cuidado. Então o nosso coração pode nos enganar, pode nos levar a lugares que não devemos de ir. O nosso coração pode aceitar coisas que nós não devemos de aceitar. Depois não entendemos por que as coisas não funcionam, por que as coisas não estão dando certo na nossa vida. Ainda nesse entendimento, para depois ter mais explicações. Salmo 66, versículo 18. 66, 18. Ele disse: se eu atender a iniquidade aonde? No meu coração. O Senhor? No meu coração. Então nós devemos guardar o nosso coração. Temos que aprender a guardar o nosso coração e não deixar a iniquidade entrar no nosso coração. Nós não podemos aceitar a iniquidade no coração. A tentação, ela vem aqui. Olha para mim, o medo vem aqui também. Os maus pensamentos, está falando, eles aparecem aqui. Nós temos que aprender a fechar o coração para eles e não permitir que eles entrem no nosso coração, que é todas as coisas que não vêm de Deus entrem no coração. Como é que nós conseguimos isso? Bem, vamos ver aqui do lado, Provérbios 4, 23. Esse você conhece bastante. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, diga, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então nós temos que aprender a guardar o nosso coração. Como é que nós conseguimos isso? Provérbios ainda, capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Estribar, nós sabemos que é apoiar. O estribo do cavalo, lembra aquele triângulo, né? A pessoa põe o pé e joga o corpo para cima, assim, para subir. Geralmente entra do lado esquerdo, coloca o pé assim, né? E você joga. Bem, mas o que queremos dizer? Não se apoie no seu próprio entendimento. Às vezes nós abandonamos a palavra de Deus e seguimos o nosso coração, achando, entenda, que aquilo está certo, ou que aquilo é direito, que não tem erro algum. Não, confia no Senhor de todo o teu coração, que não sobe lugar, não sobe lugar nenhum, não há nenhum espaço, entenda bem, para o seu eu, mas para deixar Deus lhe controlar. Eu vou ser um robô, não vou ter desejo, não vou ter vontade. Não, é que todo o meu desejo, todo o seu desejo, todo o nosso desejo, ele tem que estar em harmonia com a palavra de Deus. Toda a nossa ideia, todo o nosso plano, quer dizer, seja o que for, nós temos que conferir com a palavra de Deus. Aí, para ter o sucesso, o Salmo 119, 11, tudo é bem conhecido nosso. Salmo 119, versículo 11. Ele diz: escondi a tua palavra aonde? No meu coração, para eu não pecar contra ti. Esconda a palavra de Deus no seu coração, para você não pecar contra o Senhor. Esconda. E qualquer que seja a sua ideia, qualquer que seja o desejo, qualquer que seja o seu plano, você confere com a palavra de Deus.
Você faz um confronto com a palavra de Deus. Se não está em comunhão com a palavra, por mais lícito que ele seja, ou por mais, vamos dizer assim, eu digo lícito que não tem nada para os homens de errado, mas é a palavra. É aqui que você vê se realmente você está andando com Deus. Um caso bíblico que nós conhecemos bastante é o caso de Abraão. Vamos lá, ele se apoiou no seu próprio entendimento. Abraão é Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Estudamos recentemente aqui com vocês. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Estamos falando de um homem que foi chamado pai da fé, dos que creem. Esse homem foi chamado amigo de Deus, pois esse homem cheio de virtudes, cheio de qualidades, teve um erro. Qual? Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Por que a Bíblia colocou isso aqui para nós? Por que a Escritura está nos informando isso aqui? Que esse homem, Ló, que era sobrinho dele, ele era da sua parentela. Ele sai da sua parentela. Mas ele achou que não é nada demais. E foi Ló com ele, era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e, sempre esse e aqui, quer dizer, um complemento, colocando algo mais. E a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que ele ia crescer em Harã. Saíram para ir à terra de Canaã e vieram à terra de Canaã. Então Abraão aparentemente fez algo que não foi nada demais. Ele se apoiou no seu próprio entendimento. Não, nada demais. Deus disse para sair da minha parentela, mas o Ló é meu sobrinho, criado como filho, é um parceiro. Mas nós vamos ver que o Ló não era um pobre coitado, vamos dizer, um órfão, né? Que afinal de contas o Abraão cuidava dele. Não. No capítulo 13, a Bíblia fala para nós, no versículo 6, e versículo 5 para entendermos, desculpe, tá? 5. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos e vacas e tendas. Não era um pobre coitado. Não era um órfão abandonado. 6. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. O Senhor Deus tem presciência, irmão. Deus conhece o amanhã. Enganoso, lembra o primeiro versículo? Você sai daqui, não, que ele vai colocar ali, que nós vamos repetir. Jó 31, 27. Veja o que o Jó está dizendo, o livro de Jó. E o meu coração se deixou enganar e oculto, e a minha boca beijou a minha mão. Quer dizer, eu sou Senhor na minha vida. O Jó falou que não fazia isso. O Jó está dando ali uma negativa, tá? Tem que pegar todo o contexto. Mas pegamos esse versículo, não querendo fazer uma doutrina de um versículo isolado, mas dizendo que nós cristãos também caímos neste erro. Às vezes um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, um homem santo, uma mulher santa, uma pessoa que anda com Deus como Abraão andava, deixou o coração dele enganá-lo. Em oculto, não tem nada demais. Não tem nada demais. E nós erramos. E ele pagou um alto preço. Porque diz o versículo seguinte, o 7, assim: e houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló, discórdia, briga entre eles, debate de palavras, discussão. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. Eu tenho falado isso constantemente, tenho repetido aqui. Enquanto nós brigamos, irmãos, a igreja pentecostal com a igreja tradicional, entenda a igreja tal, amigo, os inimigos estão na terra. Estão para roubar, matar e destruir. Doutrinas estão proliferando e estão entrando até na igreja de Cristo. Por quê? Porque a igreja de Cristo não está colocando o coração como deveria. Não estamos nos submetendo a Deus como deveríamos. De vez em quando achamos alguma coisa que é inofensivo, não tem problema. Se a Bíblia diz não, é não. Claro que não dá para falar em todos os cultos a mesma mensagem. Mas nós vimos, por exemplo, o caso do
o homem chamado Saul. Deus disse, vá Saul e destrua totalmente os amalequitas. Mas o Saul teve um plano. Agag era rei dos amalequitas. E ele poupou Agag. Não fez o que Deus mandou, perdeu o reino. Poupou os melhores das vacas e das ovelhas. Mas Deus, se Deus mandou tirar, tira, irmão. Obedeça a Deus, Deus entende. Não era maldade, mas o Ló foi criado comigo, Ló era um amigo, Ló foi um parceiro toda a vida. Se Deus fala algo, obedeça o que Deus está falando. E nós não queremos, porque o nosso coração nos engana. O nosso coração é enganoso. E nós seguimos, porque não achamos maldade nenhuma naquilo. Ele está pagando o preço agora. A discórdia se levantou ali. E Abraão disse a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus varões de Sodomas e grandes pecadores contra o Senhor. Ali o Ló criou as suas filhas. Ali o Ló, entenda bem, uma terra devastada pela imoralidade, contaminada pela prostituição. Ali o Ló então foi vamos dizer, crescer mais e mais. Aqui tem muitas revelações, que talvez você nunca pegou essa visão. Talvez alguém pode até questionar. O Abraão era um homem pacificador, era. Ele disse, não haja contenda entre mim e ti. Mas faltou algo, até da parte do Abraão. Por isso que eu disse, talvez você nunca ouviu algum pregador falar. Por favor, não estou dando heresia para você. Mas faltou algo também para o Abraão. O quê? Orar a Deus. Meu sobrinho Ló, vamos orar. Se essa é a permissão de Deus, Deus vai dar. Ele mandou Ló escolher. Ló não tinha estrutura para isso. Ló não era espiritual como esse homem era. Era um homem de Deus, mas não tinha, entenda, o conhecimento ou a comunhão com Deus como Abraão tinha. Ló ficou lá tantos anos. Sabe quantas pessoas o Ló ganhou para o reino de Deus? Nenhum sequer. Cuidado. Não vá para um lugar que Deus não está mandando. Aquela cidade toda foi corrompida. Abraão poderia ter convertido todo aquele povo. Abraão poderia ter levado todo aquele povo a conhecer a Deus. Abraão tinha experiência com Deus. Abraão tinha vida com Deus, mas o próprio Abraão não orou. A Deus, seu filho quer fazer algo. E você, como não quer contenda, não faça então. Não vamos orar. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim. Se você for para um lado, eu vou para o outro. Não queremos discussão, não quero. Não é bem assim. Ele também deveria ter buscado e falado com Deus. Pagou um alto preço, que depois ele teve que orar por ele, em luta com Deus mesmo. Depois houve a destruição de Sodoma e também de Gomorra. E nós sabemos que o Ló saiu de lá sem nada. O gado que ele protegeu, o gado que ele não quis perder, não perdeu. Os seus pastores, quantos pastores? Veja, quem saiu de lá? Algum pastor saiu com ele? Não. Uma ovelhinha sequer saiu com ele? Não. Saiu apenas com a roupa do corpo. Meu Deus. Mas por quê? Porque tanto ele, Ló, se apoiou no seu próprio... Essa terra aqui é bonita. A Bíblia diz que a terra era tão bonita que parecia o jardim do Senhor, olha de tão lindo que era. É tão lindo. Cuidado, os olhos também enganam. Irmãos, nós precisamos de entrar na palavra. Desculpe a expressão nós. Quando eu falo nós, estou usando a primeira pessoa, no plural também eu estou incluído. Nós temos que nos converter mais, para ver mais de Deus, nos envolver mais com Deus. São detalhes que estamos aqui. Então o nosso coração na mão de Deus é diferente. Aí as coisas funcionam. Quando você tem o coração ligado com a palavra de Deus, a coisa, por mais lucrativa que seja, amigo, vou orar. Não, é pegar ou largar. Então, já peguei. Já larguei, já. Mas não vai perder, não. Você não seja precipitado. Vá com Deus, ande com a palavra de Deus e você vai ser um vencedor. Ore todos os dias,
leia a Bíblia e peça para Deus: Deus, não me deixe agir, não me deixe pensar, não me deixe querer, não me deixe desejar nada que esteja fora da tua palavra. E por mais que seja, vamos dizer, lícito, legal, mesmo assim eu só quero o que o Senhor tem. Qual é a tua direção? Você vai ser uma bênção. Amém?